O torcedor do Palmeiras ainda tenta digerir o que aconteceu no último jogo contra o Flamengo no Maracanã, mas a revolta com a arbitragem parece crescer a cada novo detalhe revelado. O clima esquentou de verdade depois da partida, especialmente após a divulgação dos áudios do VAR, e a sensação é de que o Palmeiras foi mais uma vez prejudicado de forma grotesca. E não foi só a torcida que ficou indignada. Dirigente, comissão técnica e até os jogadores deixaram claro que não engoliram o que aconteceu em campo. A partida já começou com polêmica. Logo nos primeiros minutos, um possível pênalti a favor do Palmeiras foi ignorado pela arbitragem, mesmo com o VAR à disposição. E aí entra o nome que está virando sinônimo de problema para o torcedor alviverde, Wilton Pereira Sampaio. O histórico desse árbitro com o Palmeiras é péssimo. Com ele no apito, são 6 derrotas consecutivas. E, mais uma vez, o Palmeiras saiu de campo derrotado e sentindo que jogou não só contra o Flamengo, mas contra um sistema inteiro que parece operar para atrapalhar. Nos bastidores, a insatisfação é total. Anderson Barros veio a público com um pronunciamento firme, tentando manter uma postura institucional, mas sem esconder a insatisfação. Ele deixou claro que, embora o clube não vá colocar a culpa exclusiva na arbitragem, não dá mais para aceitar esse tipo de erro sendo varrido para debaixo do tapete. Disse que o Palmeiras também errou, que teve falhas individuais, mas que é inaceitável a forma como o clube foi tratado dentro de campo. E citou nominalmente as falas de Felipe Luiz e Boto, 2 representantes do Flamengo, que, mesmo após serem beneficiados por decisões questionáveis, ainda encontraram espaço para provocar o Palmeiras publicamente. Felipe Luiz, que hoje faz parte da comissão técnica do Flamengo, afirmou que o Palmeiras é o último time que pode reclamar de arbitragem no Brasil. Já Boto, diretor de futebol, foi ainda mais provocativo, dizendo que quem reclama é porque está desacostumado a não ser favorecido. Para o torcedor palmeirense, essas declarações foram como gasolina jogada numa fogueira que já estava acesa. A revolta se intensificou ainda mais quando começaram a circular os áudios do VAR. A equipe de arbitragem, pressionada e insegura, parecia mais preocupada em justificar decisões do que em aplicar a regra com isenção. E aí a coisa desandou de vez. O empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes, que para muita gente foi um lance claro de falta, foi considerado pelo VAR como uma mão de referência, ou seja, sem impacto suficiente para ser marcado. Já o lance do pênalti a favor do Flamengo, que começou com uma disputa entre Danilo e Vitor Roque fora da jogada principal, foi validado mesmo com um empurrão evidente do Pedro no zagueiro Bruno Fuchs na sequência. A justificativa? Disseram que foi o jogador do Palmeiras quem entrou na frente e que o Pedro apenas manteve a corrida. Um argumento que beira o absurdo. Além da revolta com o que aconteceu durante os 90 minutos, o clima ficou ainda mais pesado no apito final. João Martins, auxiliar técnico, e Joaquim Piquerez acabaram expulsos. Piquerez, inconformado com o que viu, teria dito ao árbitro: "Você veio aqui para nos roubar." Segundo relatos, o lateral ainda pegou leve, considerando a proporção da indignação no elenco. João Martins também foi para cima, questionando a repetição do nome de Wilton Pereira Sampaio em jogos decisivos do Palmeiras. Para muitos dentro do clube, já não se trata mais de coincidência. E teve mais. Gustavo Gomes, capitão e referência do elenco, também deixou sua crítica após o jogo. Segundo ele, o árbitro desligava o microfone do sistema de comunicação toda vez que ia conversar com os jogadores do Palmeiras. Um comportamento, no mínimo, suspeito. Afinal, por que esconder o que está sendo dito? Qual a razão de evitar o registro oficial das conversas? Tudo isso contribui para a desconfiança generalizada e para a sensação de que existe um favorecimento velado acontecendo. Não é teoria da conspiração. É um acúmulo de episódios que deixam o torcedor com a pulga atrás da orelha. E não é só o torcedor. Dentro do clube, já se discute uma abordagem mais dura junto à comissão de arbitragem da CBF. O Palmeiras vai levar esses episódios aos fóruns competentes, como sempre fez, mas dessa vez a promessa é de cobrar uma resposta concreta. Não dá mais para aceitar que os erros sejam sempre os mesmos, com os mesmos nomes envolvidos, sempre contra os mesmos clubes. A paciência está no limite.
No meio de toda essa turbulência, o Palmeiras ainda terá que lidar com dois desfalques importantes para o próximo jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro. Sem Piquerez na lateral e sem João Martins no banco, o time vai precisar encontrar alternativas para seguir firme na briga pelo título. Mesmo com a derrota, o Verdão continua na liderança do campeonato, com 61 pontos e uma vitória a mais que o Flamengo. Isso significa que ainda depende só de si para levantar a taça. Mas o caminho promete ser cheio de obstáculos, dentro e fora das quatro linhas. E como se não bastasse tudo isso, ainda vem aí um confronto decisivo pela semifinal da Libertadores. O Verdão vai até Quito encarar a LDU, numa altitude sempre traiçoeira, e precisando virar a chave rapidamente. O torcedor está ferido, o elenco está pressionado, e a comissão técnica sabe que vai precisar trabalhar o emocional do grupo para não deixar essa turbulência afetar o rendimento nos próximos compromissos. A Libertadores não perdoa vacilo, e o Palmeiras sabe disso melhor que ninguém. E olha, para deixar tudo ainda mais indigesto, o VAR parece ter se especializado em brigar com a imagem. Não é mais uma questão de interpretação, é negação pura do que todo mundo vê na tela. A desculpa para não marcar o empurrão em Gustavo Gomes foi de que o braço do adversário já estava esticado. A desculpa para não anular o gol do Flamengo por falta em Fuchs foi de que o zagueiro entrou na frente. E aí fica difícil. Fica impossível confiar num sistema que parece operar com dois pesos e duas medidas. O Palmeiras já foi prejudicado em outras ocasiões, mas o que aconteceu nesse último jogo ultrapassa qualquer limite de razoabilidade. É revoltante porque, mesmo com falhas individuais, o Palmeiras não jogou mal, poderia muito bem ter saído com um resultado melhor, mas viu a arbitragem interferir diretamente no placar. E o pior, ainda teve que ouvir provocações de quem foi beneficiado. Isso é o que mais machuca. Ver o adversário usar da ironia, do deboche, como se o Palmeiras estivesse inventando uma narrativa. Quando, na verdade, a verdade está registrada, em vídeo, em áudio, escancarada para quem quiser ver. A arbitragem brasileira vive uma crise profunda, e episódios como esse escancaram a necessidade de mudanças urgentes. Mas enquanto isso não acontece, o Verdão vai ter que seguir lutando contra tudo e contra todos. E com a cabeça erguida, porque ainda está no topo da tabela e com chances reais de conquistar títulos importantes nessa temporada. A resposta pode vir dentro de campo, com atuações sólidas, com raça, com entrega. Mas fora dele, a cobrança precisa continuar. O Palmeiras não pode mais aceitar ser tratado como coadjuvante nas decisões extracampo. O clube tem força, tem representatividade, e precisa usar isso para exigir respeito. E enquanto a diretoria do Palmeiras se movimenta nos bastidores, a torcida vai tentando manter a fé no time, mesmo diante de tanta adversidade. O sentimento é de revolta, mas também de união. Em momentos como esse, o clube se fortalece no apoio da arquibancada, que já prepara um ambiente hostil para o jogo de volta contra o Flamengo, no Allianz Parque. A promessa é de casa cheia, pressão do início ao fim e, principalmente, de cobrança em cima da arbitragem. O palmeirense está cansado de ser prejudicado e, se dentro de campo não dá para controlar o apito, fora dele a voz da torcida pode sim fazer diferença. Mas antes disso, há a missão na altitude de Quito. A semifinal da Libertadores contra a LDU não será nada fácil. Além do cansaço emocional trazido pelos episódios recentes, o time vai precisar se adaptar rapidamente às condições do jogo. Altitude, gramado diferente, pressão da torcida adversária, tudo isso influencia, e o Palmeiras sabe bem disso. Já enfrentou esse tipo de desafio antes, e por isso mesmo, a comissão técnica prega cautela e concentração total. Não dá tempo de ficar remoendo o que aconteceu contra o Flamengo, mesmo que a indignação ainda esteja pulsando no vestiário. O foco agora é montar uma equipe que consiga suportar a pressão inicial da LDU, que sempre começa em ritmo forte quando joga em casa. O time equatoriano já mostrou em outras edições da Libertadores que sabe usar bem o fator casa, então o Palmeiras vai precisar ser inteligente, segurar o ímpeto dos primeiros minutos e buscar sair com um bom resultado para decidir no Allianz. Uma vitória fora de casa seria o cenário perfeito, mas até um empate com gols pode ser encarado como um excelente negócio, considerando as circunstâncias. Enquanto isso,
Dentro do elenco, a liderança de Gustavo Gomes tem sido fundamental para manter o grupo unido. O paraguaio, que já viveu grandes batalhas com essa camisa, foi um dos que mais sentiu o que aconteceu no Maracanã. Não apenas pela derrota, mas pela forma como o Palmeiras foi tratado. Não é só uma questão de futebol. É uma questão de respeito. E o elenco entende isso. A indignação coletiva virou combustível, virou motivação para os próximos jogos. A comissão técnica, mesmo desfalcada com a suspensão de João Martins, já trabalha em cima de ajustes para a sequência da temporada. Abel Ferreira, como sempre, tenta blindar o grupo, evitar que a pressão externa afete o ambiente interno. Mas ele mesmo sabe que não tem como fingir que nada está acontecendo. O discurso vai ser sempre de equilíbrio, de não usar a arbitragem como muleta, mas nos bastidores, a cobrança é forte. E precisa ser. O que aconteceu no Maracanã não pode virar apenas mais uma página virada. O clube já deixou claro que vai buscar respostas junto à CBF. A diretoria quer explicações não só sobre os lances duvidosos, mas também sobre a escalação de árbitros com histórico ruim contra o Palmeiras. E mais do que isso, quer um critério uniforme, quer que o VAR funcione de maneira justa, transparente, sem essa sensação constante de que tudo depende do nome do adversário ou do estádio onde o jogo acontece. É uma luta que vai além dos 3 pontos. É sobre o que o futebol representa para milhões de torcedores. E o torcedor palmeirense não é bobo. Está vendo o que está acontecendo e já se prepara para o que vem pela frente. Sabe que, apesar de todas as dificuldades, o time segue vivo nas duas principais frentes da temporada. Liderança no Campeonato Brasileiro e semifinal de Libertadores. É uma campanha sólida, consistente, que poderia ser ainda melhor se não fosse por erros extracampo. Mas ainda dá tempo de transformar essa indignação em combustível para buscar títulos. Vitor Roque, inclusive, tem sido um dos nomes mais comentados nos últimos dias. Mesmo vestindo a camisa do adversário, foi protagonista no jogo e também no lance que originou o pênalti para o Flamengo. Ele chegou ao 13º gol no Campeonato Brasileiro, se consolidando como vice-artilheiro da competição. Um jovem que, mesmo ainda em início de carreira, já sabe como usar o corpo, cavar faltas e tirar vantagem em lances decisivos. O Palmeiras teve dificuldade para conter ele durante a partida, o que só aumenta a frustração em torno das falhas defensivas e da falta de atenção em momentos cruciais. Outro nome que voltou a ser alvo de críticas foi Bruno Fuchs. No lance do pênalti, muita gente esperava uma postura mais firme, uma chegada mais forte para afastar o perigo. Em vez disso, o zagueiro acabou sendo envolvido, e o resultado foi um prejuízo no placar. Aníbal Moreno também entrou na roda. Tentou sair jogando de forma arriscada, se perdeu em meio à marcação e foi desarmado com facilidade. Esses erros individuais, combinados com a atuação polêmica da arbitragem, formaram o cenário perfeito para a derrota. Mesmo assim, a palavra de ordem no elenco é resiliência. O grupo sabe que a temporada ainda tem muito a oferecer. E que para brigar até o fim, vai ser preciso colocar tudo em campo, físico, mental e emocional. O calendário está apertado, os jogos decisivos se acumulam, e cada detalhe faz diferença. A presença da torcida, a recuperação rápida dos titulares, a estratégia para cada partida, tudo isso vai pesar. E nesse contexto, o Palmeiras precisa ser mais forte do que nunca. E enquanto isso, do lado do Flamengo, as provocações continuam. O discurso segue sendo de que não houve erro, de que tudo foi dentro da normalidade. Uma tentativa clara de desviar o foco, de reduzir a pressão. Mas quem acompanha futebol sabe que não foi normal. A atuação do árbitro e do VAR teve influência direta no resultado, e isso precisa ser discutido. Porque se não for agora, vai continuar acontecendo. O que se espera é que a Confederação Brasileira de Futebol trate o caso com seriedade. Que reveja os critérios, que analise os áudios com isenção e que tome providências. Porque se a cada rodada o VAR vira notícia, tem algo errado. O futebol deveria ser decidido dentro de campo, na bola, na técnica, na tática. Mas quando o apito vira protagonista, o espetáculo perde credibilidade. E a torcida perde a paciência. Antes de prosseguirmos,
Te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Os bastidores do futebol brasileiro estão pegando fogo. O duelo entre Flamengo e Palmeiras, disputado ontem, pode não ter terminado dentro das quatro linhas. Rumores que circulam desde a madrugada indicam que o confronto pode acabar no tapetão, com denúncias que, segundo fontes próximas às diretorias, são consideradas gravíssimas e têm potencial para sacudir o campeonato. As informações ainda são tratadas com absoluto sigilo, mas o que se comenta nos corredores da CBF e entre dirigentes é que algo muito sério teria acontecido antes e durante o jogo. Fala-se em irregularidades de bastidor, supostas interferências externas e até questionamentos sobre decisões tomadas dentro de campo que teriam extrapolado os limites do aceitável. Nos grupos de torcedores, a tensão é visível. Flamenguistas garantem que há uma armação para prejudicar o clube, enquanto palmeirenses falam em reviravolta inevitável e acusam o rival de usar sua influência para abafar o caso. Ninguém confirma nada oficialmente, mas o silêncio das autoridades apenas alimenta o clima de mistério. O que se sabe é que um dossiê já estaria sendo preparado por uma das partes envolvidas, e a expectativa é de que seja protocolado nas próximas horas. Fontes ligadas aos departamentos jurídicos dos dois clubes confirmam movimentação intensa desde o apito final. Advogados consultados descrevem o caso como complexo e sem precedentes recentes. Nos bastidores da CBF, há quem diga que o episódio pode virar o maior escândalo da temporada. O assunto, que começou como cochicho nos corredores, ganhou força nas redes sociais e agora ocupa o centro das discussões esportivas. Enquanto isso, jogadores e comissões técnicas evitam declarações públicas, temendo agravar ainda mais o clima. O futebol brasileiro, que não é estranho a polêmicas, parece ter encontrado um novo capítulo de sua novela mais antiga, o temido tapetão. O que realmente aconteceu naquela noite ainda é um mistério, mas uma coisa é certa, a bola pode ter parado de rolar, mas o jogo nos bastidores está apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!